Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando e hoje é dia de falarmos de barganhas da Bolsa. O intuito aqui é garimpar aqueles ativos mais baratos da B3. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dá um like e compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Hoje vamos falar um pouco sobre IRB, muito comentado, muita gente querendo saber se é uma grande barganha, talvez até pela disparada aí de curto prazo que as ações tiveram. A gente, claro, tem que ter cuidado com isso, né, pessoal? Nem tudo, nem sempre acontece como aconteceu agora com o IRB, ou com o Ambipar, ou com outras ações. Claro que em algum momento a gente vai estar posicionado numa ação, ela vai disparar, mas eu tenho que ter muito cuidado para não tentar justificar a alta ou pensar que a empresa é boa ou ruim porque a ação subiu ou caiu. Mas muitas vezes as coisas vêm acompanhadas, né? Uma alta vem acompanhada de uma perspectiva melhor, e uma queda pode vir acompanhada de uma perspectiva pior, isso é bem comum, tá? IRB, pessoal, é um caso que a gente conhece muito bem. Nós ganhamos dinheiro com IRB desde a época do IPO, ali até meados de 2019, 20, quando nós encerramos a posição, justamente naquele momento, né, que a empresa se viu em meio a uma série de polêmicas, tá? Só que desde sempre a nossa opinião sobre o IRB foi um pouco diferente da do restante do mercado. Por quê? Porque todo mundo entendeu que o IRB estava basicamente operando com fraude, com falcatrua, e na nossa visão não era isso que acontecia. Claro que aquela gestão que estava era temerária, os caras eram mentirosos, né? Se fosse em outro país, possivelmente eles poderiam estar presos, principalmente com aquela questão que eles mentiram. Ah, Warren Buffett tem posição e tudo mais. Só que o que acontece? Por que para a gente aquilo foi importante? Porque nós sabíamos que o IRB iria ter problemas justamente pela falta de confiança. O IRB não vende pedra, né, pessoal? Ele vende resseguros. Isso aqui precisa ter confiança, né? Tem um fator intangível, não é só o tangível, tem um intangível também. Então, se o dono da empresa mente, o CEO da empresa mente, o financeiro da empresa mente, claro que coloca em xeque o restante da companhia, o restante dos resultados. Nós entendíamos que não era tudo que estava errado, mas que teria algumas coisas erradas, e além disso, a gente não pode esquecer que teve a pandemia posteriormente. Ou seja, nós entendíamos que operacionalmente a empresa ia capengar um pouquinho, também por causa da questão da pandemia, ela ia manter o market share elevado, ela deve ter alguma coisa entre 30% e 40% de participação de mercado, que a situação ia ficar terrível por causa dessa perda de confiança. Como é que tu vai negociar com o teu cliente, com o teu fornecedor, a partir do momento que tu não gera mais confiança? E que eles aproveitariam aquilo ali, claro, para fazer uma devassa nas contas, né? Pegar alguns balanços, reeditar alguns balanços e tudo mais, e foi isso que aconteceu. Até porque, como a empresa ficou sem confiança, ficou sem garantia, né, e empresas de seguro e resseguro precisam trabalhar com garantia, e a empresa foi ajustando, né, saiu toda a gestão, entrou outra gestão no lugar, e ela foi readequando essas questões, né, tanto que algum tempo depois, uns 3 anos depois, se não me falha a memória, a gente, inclusive depois de ter recomendado venda, nós tínhamos tirado a restrição de venda do IRB, entendendo que o pior já tinha passado. Claro que eu não vou falar agora que é a maior maravilha do mundo, porque não é, mas o pior já passou, principalmente porque a empresa está bem, ela gera caixa, né, voltou a dar lucro, e daqui a um pouco, quem sabe, né, diferente do que a gente falava nos últimos vídeos, o IRB começa a ter um lucro mais consistente, começa a pagar dividendos, talvez 2025, 2026, isso já é uma realidade, até porque o próprio tipo de informação que a empresa está passando já permite que a gente faça algum tipo de análise que até poucos trimestres atrás a gente não conseguia fazer, tá? Então, nós temos aqui sim uma empresa que está agora no momento muito mais de recuperação, né? Um negócio que já caminha com as próprias pernas, em relação às garantias, tá tudo ok, tá? A gente percebe aqui que nós já tivemos uma estabilidade na receita, a empresa deixou de fazer alguns contratos que não eram bons para ela, principalmente no exterior. Como eu falei, a gente não pode esquecer que além da perda de confiança, nós tivemos a pandemia, mas a tendência é uma recuperação da receita do IRB. A mesma coisa aqui em relação à questão de lucratividade, a empresa teve que fazer um monte de baixas contábeis em função de todo aquele ambiente terrível que ficou, né, pela gestão temerária anterior, e a gente percebe que o prejuízo ele foi diminuindo até que ele virou para lucro, né?
E outra coisa que muita gente comenta de maneira errônea, como se o IRB fosse uma empresa super endividada e tudo mais, coisa que não é, né? Inclusive, o IRB gera desde o ano passado já fluxo de caixa livre. Então, é uma empresa que gera fluxo de caixa. E mesmo que a atividade de resseguros tenha uma margem menor que a atividade de seguros, né, ela tem uma boa margem, é uma boa pagadora de dividendos, são empresas que distribuem muito lucro e que fazem sentido, né? Então, a gente tem que, da mesma forma que nós temos que entender que negócios bons podem virar ruins, a gente tem que entender que negócios ruins podem voltar a ser bons negócios, que tem tudo aqui para acontecer no caso do IRB, tá? Então, a gente vai olhar depois um pouco da visão de curto prazo, mas olhando com uma visão fundamentalista, só para vocês entenderem, pessoal, como o IRB pode ser uma empresa barata, como ele tem tudo aí para recuperar, eu pedi para o pessoal da análise aqui fazer algumas projeções simples, como eu brinco, né, aqueles cálculos de padeiro para a gente entender, né, retomando o lucro, tá? Isso a gente projetou para o final do ano que vem, para a virada de 2026, né? Tem um cenário aí que o IRB pode, já usando as informações da própria empresa, lucrar entre 500 e 700 milhões de reais. A gente pode fazer uma projeção nesse sentido. De novo, eu não estou dizendo que a ação vai subir ou cair, eu estou falando sobre o resultado da empresa, que é uma coisa que a gente entende, né? Eu tenho hoje aí uma projeção de 500 a 700 milhões de reais. Aqui nós temos a quantidade de ações. O IRB tem em torno de 82 milhões de ações. E sabendo o lucro projetado, a quantidade de ações, eu posso projetar o meu lucro por ação. Ou seja, num cenário mais pessimista, 500 milhões de reais de lucro, 6,10 o lucro por ação. E num cenário mais otimista, 700 milhões, 8,54. O preço atual da ação, né, porque a gente tem que pensar nos resultados futuros, mas olhar com o preço atual da ação, está em torno de R$ 48. Eu teria um PL de 7,9 vezes para um lucro por ação de 6,10, né, que seria o preço por ação dividido para o lucro por ação, esse aqui é o PL, de 6,6 no cenário médio e no cenário mais otimista 5,6. Em qualquer um desses cenários, pessoal, é um PL baixo. Se a gente for olhar uma empresa de resseguros, poderia tranquilamente estar operando um PL de 12 a 15, 18 vezes, tá? Principalmente se a gente pegar as empresas do exterior. E lá na frente, né, 2025, 2026, o IRB poderia voltar a distribuir um pagamento de dividendos maior, né? Poderia distribuir dividendos e ter um payout, né? Normalmente essas empresas podem distribuir até um payout de 80%, é tranquilo, porque tem baixa necessidade de investimento. E se ela distribuir um payout de 80%, né, e eu tiver um lucro por ação de 6,10, eu vou ter um yield de 10%, né, ou seja, seria o 6,10 vezes 80, dividido por 48, que é o valor atual, né, 10%, e num cenário mais otimista, 14%. Então a gente percebe que a empresa entregando esses resultados e considerando o preço atual de R$ 48, é um ativo barato. Eu não estou dizendo que a ação vai subir, que é a melhor empresa do mundo, nem que é a pior, mas sim que o pior ficou para trás e que ela tem condições sim de continuar esse movimento aqui de recuperação. Já com uma visão de curto prazo, eu sempre gosto de mostrar que aqui nós fizemos a venda, né, das ações lá em 2020, né? E quando a gente olha graficamente aqui, o IRB finalmente rompeu uma tendência de baixa que vinha desde 2020, né? Aqui ela rompeu. Pode ser um falso rompimento? Pode, mas finalmente ele rompeu essa tendência principal, então que vinha desde julho de 2020, que era respeitando esse canal de baixa. Ou seja, graficamente com uma visão de curto prazo, o IRB pode tranquilamente mais subir 50, 60, 100, 200%, que vai continuar interessante aqui graficamente. Então, em termos de fundamento, em termos gráficos, é um ativo ainda arriscado, mas que o pior já passou e que pode ser sim considerado uma empresa barata, tá certo? Lembrando, pessoal, que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site, as informações sobre a Capitalizo, os resultados das nossas recomendações. Eu lembro que a Capitalizo tem as melhores recomendações, é tudo feito de maneira transparente e independente e também com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, nosso WhatsApp vai estar na descrição. Mandem um áudio ou uma mensagem para a gente que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.